Terça-feira, 30 de outubro de 2018. Devocional diário. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Esse texto se encontra em Romanos, capítulo 12, verso 14. Hoje, trabalharemos a seção de 14 a 21. Muitas pessoas podem te maltratar por você ser cristão. Isso aconteceu no passado e continua acontecendo hoje também. Mas Paulo nos diz para não afrontar essas pessoas, não amaldiçoá-las, mas sim orar por elas. Ele está citando as mesmas palavras de Cristo em Mateus capítulo 5, verso 44. Por outro lado, quando as pessoas estiverem alegres, alegre-se com elas também. Mas se estiverem tristes, participe da sua tristeza. Não importa se sejam nossos irmãos na fé ou não, se amarmos nossos semelhantes. E isso é para a glória de Deus, e a empatia do crente pode trazer pessoas para perto de Cristo por causa do exemplo cristão. Mas se fizer o contrário, e se alegrar com a tristeza do seu semelhante, Deus não o deixará impune. Provérbios capítulo 17, verso 5. Que vosso trabalho seja sempre com alegria, e não sejam arrogantes ou preconceituosos, mas tenham prazer na presença de pessoas humildes. Não fiquem cheios de si, achando que sabem de tudo, pois a verdadeira sabedoria é amar e obedecer a Deus. Provérbios capítulo 3, verso 7. Por isso, se alguém lhe fizer o mal, não devolva na mesma moeda, mas faça tudo de maneira que não haja o que dizer de vós, para que demonstrem absoluta honestidade. E isso está em concordância com as palavras de Pedro em 1 Pedro capítulo 3, verso 9. É uma recomendação contrária à vingança. Levítico capítulo 19, verso 18. Assim, não entrem em discussão por coisa alguma, não se indisponha com as pessoas, e, se possível, viva em paz com todo mundo. Isso é santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14. Mas se isso não for possível, e pensar em se vingar dos seus desafetos, não faça isso também. Deixe nas mãos de Deus. Só Ele pode dar o que merecem. Não tente ser nenhum justiceiro. Isso não significa que você deve orar para que a ira de Deus caia sobre as pessoas que te fizeram mal, mas deixar que Deus o julgue. Lembra do que dissemos antes? Retribua o mal com o bem. Dê comida a quem tem fome, até mesmo se for o teu inimigo. Sim, o teu inimigo. Dê-lhe algo para beber também se tiver sede. E isso será para ele vergonha, por causa do que tenha feito contra você. Foi o mesmo que fez o profeta Eliseu com os sírios, em 2 Reis, capítulo 6, versos de 20 a 23. Não permita que o mal prevaleça, mas o vença praticando o bem. Essa vitória não é conseguida por mérito humano, por nada do que fazemos. É mérito do Espírito Santo em nós, por meio da fé. Vencemos o mal porque fomos transformados por Cristo, justificados pela fé, e somos a sua imagem e semelhança. E por meio dele, viveremos em paz com todos. Ó Pai de toda a sabedoria, é por causa do teu Filho e por meio dele que suportamos as adversidades desse mundo, que somos solidários com nossos irmãos, alegrando-nos ou sofrendo com eles, tendo prazer na companhia de pessoas humildes. Ajuda-nos a sempre retribuir o mal com o bem, a deixar o juízo em suas mãos e não procurar vingança, por nada neste mundo. Que sempre tenhamos abundância de mantimentos para dar a quem precisa, e que diariamente sejamos transformados pela renovação do nosso coração e da nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos conceda um dia cheio da tua graça e que cada um de nós, como imitador de Cristo, retribua o mal com o bem e deixe o juízo nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.